Continuando aí a nossa segunda parte do nosso aulão aí de revisão da disciplina de informática, né? É, Relembrando novamente que no sábado vocês farão avaliação de todo esse conteúdo, né? Então espero que vocês tenham entendido, né, tudo que foi falado nas últimas semanas da nossa disciplina e a gente está aqui relembrando alguns conceitos essenciais que podem ser cobrados na avaliação, correto? Então, continuando aí os nossos conceitos, né? Sobre as principais aí teclas do teclado, a gente tem a tecla Backspace, né? Que é a tecla para apagar os caracteres à esquerda do cursor, né? Lembrando que o cursor é aquele tipo uma setinha que fica piscando, né? Um pauzinho fica piscando lá no editor de texto, né? Aquilo chama-se cursor, né? Então, se você apertar a tecla Backspace, ela vai apagar os caracteres à esquerda do cursor. A tecla Delete, ela também apaga, porém, é os caracteres à direita do cursor, né? Se tem uma palavra, uma letra na frente do cursor, aí será apagada, né, as teclas ou letras à direita do cursor, tá bom? Então, só relembrando, o backspace apaga os caracteres à esquerda e o delete apaga os caracteres à direita, tá bom? Isso dentro do editor de texto. Temos a tecla Enter, né? A tecla Enter, ela muda de linha, né? Salta uma linha, né? Quando você está digitando uma linha, quando você aperta o Enter, aí dentro do nosso editor. Ou então, quando você está navegando na internet, né? Você digita um endereço lá ou faz uma pesquisa, se você pressionar a tecla Enter, ela vai entrar dados no computador, né? Vai processar, ela vai fazer aquilo que você está querendo. Temos várias outras teclas. A tecla Shift, né, para gente pressionando a tecla Shift em combinação com outras teclas, faz alguns comandos. Por exemplo, se você pressionar a tecla Shift simultaneamente com outras letras, né, você vai escrever em maiúsculo, né? A tecla Caps Lock, ela vai escrever todos os caracteres em maiúsculo, né, todas as letras, né? E aí, se você ativou ela, todas as letras vai sair em formato de maiúsculo, caixa alta, certo? A tecla Tab é para fazer geralmente dar parágrafos no teu texto, né? Ela é uma importante ferramenta também. Temos a tecla Ctrl, né? Que a tecla Ctrl ela serve para combinar com outras teclas para abrir alguns comandos. Por exemplo, se você pressionar a tecla Ctrl mais a letra P lá dentro do editor, ela vai imprimir um documento, né? Então a tecla Ctrl simultaneamente pressionar, se você pressionar a tecla Ctrl e simultaneamente com a letra P, aí você vai imprimir um documento. Ctrl S para salvar, né? Geralmente Ctrl mais A você vai selecionar um texto lá dentro do Writer, por exemplo, né? Então temos aí as principais funções. Temos as teclas ESC, né? A ESC quer dizer escapar, sair, né? Você está com uma janelinha aberta, né? Se você pressionar o ESC, aquela janelinha será fechada, né? Aquela caixa de diálogo. E as teclas de F1 até F12, né? Às vezes, vários programas podem utilizar essas teclas, né? Que são, por exemplo, se você dentro lá do Writer, se você pressionar a tecla F7, ela vai verificar a ortografia e gramática, né? Então vai depender do programa que você estiver utilizando, né? Às vezes, algumas dessas teclas de funções serão os atalhos para algumas funcionalidades, correto? E temos também as teclas aí de navegação, que é essa setinha para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita, né? Então a gente vai navegar aí no documento, né? A nossa planilha, por exemplo, né? Então elas podem ser muito úteis, né? E não vou falar de todas as teclas, né? Que senão a gente vai ficar aqui falando, né? Mas eu falei principalmente das principais que a gente usa, né? A tecla Alt GR, né? Pressionada com um caractere aí para fazer caracteres de, por exemplo, referenciar números, né? Por exemplo, número, aí você coloca lá a bolinha lá do primeiro, segundo, né? Então você pode utilizar a tecla Alt GR pressionando a tecla de caractere especial aí para símbolos, certo? E temos várias outras aí. Depois você faz uma análise na apostila, né? Temos uma breve descrição de todas elas, né? De todas essas teclas, né? Eu peço que você recorra à apostila, dá uma lida lá e você vai entender mais os significados, correto? Vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre os componentes básicos de funcionamento de um computador.
O HD, né, que é também conhecido como disco rígido, né, ou em inglês a palavra HD deriva de hard disk, né, quer dizer disco rígido. E a função primordial do HD é armazenar dados permanentemente ou até serem removidos, né? Então, quando você salva um texto, né, no seu computador, ele será armazenado lá no seu computador, né? Porque o HD é que vai salvar esses dados, né? Enquanto você está digitando o seu texto e você não salvou ele, ele está é, ele está sendo gravado temporariamente na memória RAM, né? Então, a partir do momento que você foi lá, salvou ele, ele será armazenado permanentemente no seu HD. Agora, caso você remover, excluir, aí ele não será mais armazenado, né? Mas enquanto você salvou ele, enquanto você deixar ele lá no seu computador, ou caso não acontecer de ter um vírus no seu computador, não apagar seu arquivo, né? Então, aquele dado será armazenado permanentemente, ou então até você remover, né? O processador ele executa as instruções dos softwares, né? Ou seja, ele processa os dados, né? Quando você está criando uma planilha eletrônica lá no Calc, né? Aí você está fazendo aqueles cálculos lá pesados, utilizando aquelas fórmulas matemáticas. Quem está fazendo aquele cálculo para você é o processador, né? Então ele é uma ferramenta muito importante. Quando você está gravando um DVD, por exemplo, né? Então aqui tudo que ele será executado, né? São as instruções dos programas e ele que executa. Ele é como se fosse o cérebro, o nosso cérebro, né? Que faça com que a gente pense, raciocine, né? Então, o processador é como se fosse o cérebro do computador, correto? A placa-mãe ela é um circuito eletrônico cuja função é realizar a comunicação com todos os periféricos do computador. É ela que vai armazenar a memória ROM, a memória RAM. É, ela vai fazer com que o HD comunique com a memória, por exemplo, com o que o processador também faz a comunicação. Então ela vai armazenar, vai conectar os periféricos, fazer a comunicação entre todos os outros periféricos, memórias, processador, HD, né, fonte de energia, né, para que a energia chegue, né? Então, ela é um circuito muito importante, é um circuito eletrônico que faz a comunicação dos periféricos internos do computador. A memória RAM ela armazena dados e instruções que o processador precisa para executar suas tarefas. Né? Exemplo aí quando uma pessoa está gravando um DVD, né? Aí, naquele momento que os dados são copiados, né, do seu DVD ou do seu CD, aquelas informações estão sendo gravadas temporariamente lá na memória RAM, né, que é a memória de armazenamento temporário, né? Aí depois você coloca a mídia virgem, né? Aí ela tira aquela informação temporária da memória RAM e passa para a mídia virgem, né? A mídia que você colocou e faz a cópia, né? Então a memória RAM é super importante, né? Também quando você está digitando texto, né? Se você não salvou o seu texto, ele está sendo mostrado ali na tela graças à memória RAM, que é uma memória de acesso temporário, né? Então, se você não salvar seus dados, né? Quando o computador for desligado, aquele conteúdo será perdido, porque ele estava temporariamente na memória de armazenamento temporário, que é a memória RAM. O gabinete, né, muitas pessoas têm costumes de chamá-lo de CPU, né, mas na verdade aquela caixa metálica ou caixa de plástico que armazena os componentes internos do computador, ela é conhecida como gabinete ou torre, né? Então é a parte metálica ou de plástico onde são fixados e armazenados os componentes internos do PC, né? O PC aqui às vezes você vê esses termos por aí, PC significa computador pessoal, né? Então toda vez que você vê o termo PC significa computador pessoal. E então esse gabinete ele vai fixar a placa mãe, né? Através dele que a placa mãe é fixada e parafusada lá dentro, né, no seu interior, o HD também é parafusado, os drivers de CD e DVD e também a fonte de energia, né, que é fixada lá internamente. Então ele é uma forma de proteger os componentes internos do computador para evitar que o nosso computador molhe entre poeira, né? Então é uma forma de proteger esses dados, né? É uma caixa onde são protegidos os componentes internos do computador, são protegidos e fixados, certo?
A função do cooler é resfriar o processador e a ventilação interna no interior do gabinete, né? Então temos o cooler também lá na fonte de energia, né? Que ele faz aquele ventiladorzinho girando, né? Então é a função primordial que seja. Então a gente pode ter vários coolers lá dentro do gabinete, né? O cooler do processador para resfriar o processador. Temos o cooler, podemos ter outros coolers lá no interior do gabinete para responsável pela ventilação interna, né? Para de modo que o computador não esquente muito, né? Porque vocês sabem, o processador ele esquenta muito, né? Quanto mais processamento ele estiver fazendo lá, né, quanto mais dados ele processar, mais esquentar ele vai. Então ele necessita de uma grande ventilação para que não queime nenhum componente interno do computador, né? Porque se o processador não tiver um cooler, ele corre sério risco de queimar, né? Então é importante também você verificar as condições, você como futuro técnico de informática, né? Em técnico de redes de computadores, você tem que verificar aí a, essa questão do cooler para ver se o seu computador está funcionando direitinho, né? Porque senão, se tiver algum cooler não estiver funcionando, corre um sério risco de queimar algum componente interno do seu computador, correto? Temos também a fonte de energia, que ela é responsável pelo gerenciamento da energia a todos os componentes internos do computador. Não é ela que vai fazer com que a energia chegue de forma correta, não chega de forma exagerada e também não chega com pouca capacidade, né? Então a energia vai chegar de forma que seja suficiente para evitar a queima de algum componente, né? Um gerenciamento da energia de todos os dados do computador, tá bom? A memória ROM, né? Agora é um tipo de memória onde seu conteúdo não pode ser apagado ou alterado, mesmo com o desligamento do computador, do PC. A exemplo, a placa-mãe, né? Quando a gente liga o computador, aquelas primeiras informações que aparecem lá, por exemplo, a marca da placa-mãe, se for Asus, ou Intel, ou a Gigabyte, por exemplo, né? Aparecem aquelas informações lá, quantidade de memória, alguma coisa, hard disk lá, né? Aquelas informações iniciais, né? Então aquele conteúdo foi gravado pelo fabricante, ele está em memória ROM, ele não pode ser alterado e muito menos apagado, correto? Então é um exemplo de memória ROM. Vamos falar agora sobre os tipos de impressora, né? A gente temos vários tipos de impressora é, aí, né? Temos a impressora jato de tinta, que é uma tecnologia de impressão em que a imagem é formada por minúsculas gotas de tinta lançadas sobre o papel. Então, esse tipo de impressora utiliza os famosos cartuchos, né? Que colocam tinta, que tem algumas tintas e essas tintas são uma tinta molhada, né? Então, por isso que ele está falando aí, ó, ele quando a imagem é formada por minúsculas gotas de tintas lançadas sobre o papel, né? Então, às vezes, quando imprimimos um certo tipo de documento, principalmente imagens, às vezes, aquele momento que imprimiu, às vezes a folha está um pouquinho umedecida, né? Então, principalmente quando for foto, é interessante você aguardar alguns segundos de modo que a tinta não borre, seja borrada no papel, né? A tinta. Então, é a impressora a jato de tinta. É uma impressora que às vezes pode demorar mais um pouquinho mais a imprimir, mas é uma das impressoras mais utilizadas pelas pessoas em casa. Temos também a impressora matricial, que é uma tecnologia de impressão por matriz de 9 ou 24 agulhas, que pressiona uma fita com tinta sobre o papel como uma máquina de escrever. São impressoras muito utilizadas nas empresas, né, quando se não desejam que tenha uma boa qualidade de impressão, e sim que seja preservado o custo, né? Então que o custo seja mais barato, né? Então às vezes a pessoa quer imprimir somente uma nota fiscal, por exemplo. Então essas impressoras matriciais elas são importantes para isso. Ela vai ter uma maior economia porque ela vai conseguir imprimir uma maior quantidade de papel e às vezes não se exige que sejam a qualidade não está em questão nesse caso, né? Somente o texto mesmo, a nota fiscal, por exemplo, né? Então são impressoras utilizadas mais somente em empresas, certo? Elas são mais barulhentas e elas são mais lentas também para imprimir, né? Quando imprimir uma nota fiscal, às vezes demora mais do que uma jato de tinta ou uma laser, né? Então, são impressoras econômicas, né? São às vezes mais caras, mas porém elas vão conseguir imprimir